Olá, boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui na sede da Sociedade Teosófica em Brasília e todos vocês que nos assistem. Hoje estamos aqui com a nossa autora lançando o livro A Voz Integral. Meu nome é Raquel, eu represento a editora Teosófica. A Sociedade Teosófica gentilmente cede esse espaço para nós todo último sábado do mês. Então hoje nós estamos lançando o livro A Voz Integral, a voz como expressão do invisível. E temos a grata alegria de estar aqui com Sabá Moraes. Sabá é cantora, compositora, pesquisadora e educadora brasileira, vocal brasileira, nascida em São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó e radicada em Goiás há mais de 2 décadas. Autista, carrega no olhar singular que o autismo lhe confere uma forma própria e profunda de perceber, sentir e fazer música, marcada por uma rara combinação entre rigor acadêmico, profundidade artística e compromisso genuíno com a voz como instrumento de transformação humana. Mestre em canto, música e canto pela Universidade Federal de Goiás, também possui pós-graduação em musicoterapia e graduação em música e canto pela mesma instituição, além de formação em pedagogia e ciência vocal pelo Estúdio de Voz Mauro Fiuza. Ao longo dos anos, aprofundou seus estudos em fisiologia da voz, técnica vocal, performance e autoconhecimento, consolidando uma visão integrativa e inovadora sobre o universo vocal. Sua relação com a música começou aos 15 anos e nunca mais parou, não como carreira apenas, mas como missão. Transita com naturalidade entre o canto lírico e o popular, entre o palco e a sala de aula, entre a pesquisa acadêmica e a poesia. É professora de canto há 26 anos e acumula 8 CDs gravados, além de intensa atuação como ministrante de workshops, oficinas e palestras em festivais, SESC, SESI e diversas instituições por todo o Brasil. Paralelamente, dedica-se ao estudo de áreas de autoconhecimento como teosofia, meditação e yoga, práticas que alimentam e aprofundam tanto sua expressão artística quanto sua atuação como educadora, conferindo ao seu trabalho uma dimensão humana e filosófica, que vai além da técnica. Na parte introdutória do livro, Sabá diz assim: voz integral, a voz como expressão do invisível, é um convite para reencontrar sua própria voz, não apenas a que soa pelos lábios, mas a que pulsa por dentro, a que guarda memórias, desejos, dores, forças, a que revela, cura, transforma. Sabá, parabéns, muito obrigada, é uma alegria ter você como uma autora da editora Teosófica. Muito obrigada por você estar aqui, né, também, que abrilhanta esse espaço e faz desse lançamento ainda mais belo. Muito obrigada. Obrigada, amada. Vida oculta que vibras em cada átomo, oh, luz oculta que brilhas em cada criatura, oh, amor oculto que tudo abranges na unidade, oh, amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos. Saiba todo aquele que se sente uno contigo,
vida oculta que vibras em cada átomo, oh, luz oculta que brilhas em cada criatura, oh, amor oculto que tudo abranges na unidade, oh, amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Obrigada, boa noite. Esse é o Mantra da Unidade, que é um poema da Anne Besant e foi musicado por mim e pelo Ney. E eu quero cantar agora uma canção de Paulo César Pinheiro e João Nogueira, que está muito alinhada a muitas das coisas que a gente vai falar hoje, que tem no livro. Minha Missão. Estou me ajoelhando aos pés de Deus, canto para anunciar o dia, canto para anunciar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania. Melodia, ácido no coração do povo, a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Do poder da criação sou continuação e eu quero agradecer. Foi ouvida minha súplica, mensageira sou da música. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu quero agradecer aos que vivem a chorar. Eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Quando eu canto, a morte me percorre e eu solto um canto da garganta. E a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta.
canta, e a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta, e a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta. Ney Cordeiro, obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero começar hoje agradecendo, porque esse livro foi feito com muitas mãos, que a gente começa a escrever, né? Eu tinha escrito um livro de poemas, em 2011 eu lancei, mas é muito diferente de um livro como esse. E depois que ele está pronto, né, tem muitas pessoas envolvidas nesse processo. Quero agradecer o Ney, a presença dele sempre muito carinhosa, sempre muito atenta, me ajudando, lendo, me dando feedbacks sobre o que ele estava achando. Depois, o seu Ulisses, também, junto com o Eduardo Iver, foram as primeiras pessoas que leram depois do Ney, que leram esse livro, que me deram o seu retorno, nossa opinião, muito importantes. E através do seu Ulisses eu cheguei na Jaqueline Moll, que fez uma das apresentações do livro. Linda, uma apresentação muito, muito sutil, muito bonita. E a Zeneida, que fez a revisão e esteve aí comigo durante alguns meses, com tanto carinho, tanto cuidado, tanta competência. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. E agora a Raquel, né? A Raquel vem marcando e vem estando presente, muito carinhosa, muito amável. Muito obrigada, Raquel, por tudo. Por que escrever um livro sobre voz, né? Eu estou envolvida com a voz desde sempre, de toda a minha existência, né? A gente está aqui relembrando, né, as nossas experiências, os nossos aprendizados. E eu comecei a cantar muito criança, muito jovem. E comecei a estudar música em 1986, eu tinha 15 anos. E sempre, desde sempre, quando eu ouvia música, eu sentia coisas muito extraordinárias, eu sentia um amor enorme com muitas das músicas que eu ouvia. E à medida que eu fui crescendo, que eu comecei a cantar, isso foi ganhando uma amplitude muito maior, né? Quando eu estou ali no palco cantando, fazendo aquela troca com vocês, a gente sente coisas tão incríveis que a gente não consegue nem expressar. A gente sente que a gente é maravilhoso, que a gente é único, que a gente é muito mais do que isso que a gente acha que é. E eu queria entender por que eu sentia isso, o que era isso, por que cantar e ouvir vozes faziam a gente sentir essas coisas. Como uma pessoa autista, eu tenho certeza que foi a música na minha vida, o fazer musical, o estudo da música que me proporcionou ser quem eu sou hoje. Conseguir estar no mundo, mesmo com ainda algumas questões que são inevitáveis, mas foi possível para mim estar no mundo de uma maneira mais inteira, mais equilibrada. E eu tenho certeza que foi pelo estudo da música, pela presença da música, pelo fazer musical. Principalmente depois que eu fiz a especialização em musicoterapia, que aí eu entendi muito mais o poder que a música tem em nós, em nossos corpos, em nossa mente, em nosso corpo físico, emocional, mental. Com esse estudo da musicoterapia, eu tive uma compreensão muito mais
real, científica, do porquê a música consegue fazer isso. E aí, quando eu entrei na Sociedade Teosófica em 2017, em todos os meus estudos, eu vim buscando respostas para isso. Aqui a gente tem hoje uma grande cantora, uma grande artista, que é a Márcia Tawil, e ela pode confirmar também, que eu tenho certeza que ela, quando está no palco, ela, quando está cantando, também tem essa experiência incrível que a música proporciona para a gente, né? E eu queria respostas para isso, para eu entender melhor. Porque a gente estuda, eu participo muito de congressos de voz, simpósios, cursos de voz, com grandes professores, cientistas da voz do mundo inteiro, e que é maravilhoso, a gente aprende muito, né? Mas a gente aprende muito sobre esse mecanismo fisiológico, como a voz funciona, essa parte toda orgânica da interação entre a respiração, a produção do som e a ressonância, que aí acontece a voz. Mas eu queria entender muito mais profundamente, o que está mais ainda num lugar mais sutil. E comecei a pesquisar isso em tudo que eu estudava. E fui encontrando respostas. E fui catalogando, fui juntando e fui trazendo aquilo, relacionando as experiências que eu tinha enquanto eu cantava, não só o que eu sentia, mas o que o público me trazia depois dos shows, as coisas que as pessoas falam e falavam para mim, e durante as aulas, porque a voz, ela é o nosso principal meio de comunicação, mas ela é muito mais do que isso. Ela é a nossa presença no mundo. A voz, ela é o nosso DNA. Eu sou a minha voz sou eu. A minha voz é resultado de tudo que eu sou, de tudo que eu vivi, de todas as minhas experiências. A nossa voz, ela carrega uma história que não começou em mim, uma história que começou muito lá atrás. Começou na minha mãe, na minha avó. E quando a gente está nesse estágio da gravidez, eu tenho 4 filhos, quando a gente está dentro da barriga da mãe, a gente ali está absorvendo tudo. A ciência sabe hoje que a partir da 24ª semana a criança já ouve tudo. Só que antes dela ouvir, ela sente tudo que a mãe sente, tudo que a mãe fala, porque quando a gente fala, a voz, ela não vem carregada só de uma sonoridade simples, ela atravessa o nosso corpo físico, nossas emoções, ela vem com a nossa carga histórica, emocional, mental, ela vem com tudo aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Então, quando a gente está na barriga da mãe, a gente está absorvendo tudo aquilo. A nossa voz começa a ser construída ali. Não quando eu nasço, não quando eu começo a falar. Quando eu começo a falar, eu já tenho toda uma referência. Porque a gente só consegue falar a partir da escuta. A escuta é essencial para nossa voz existir. Eu só consigo falar aquilo que eu ouço. Eu só consigo... tanto que a gente sabe que as pessoas que não ouvem não falam, né? Então, a minha voz não começa em mim, ela começa muito antes. Ela traz toda uma história. E aí, a partir do momento que eu vou crescendo, ela vai sendo moldada pelas coisas que eu vou vivendo, pelas minhas experiências, pela minha história, pelas coisas que eu vivo. Então, a gente vim observando que as pessoas estudam, vão no médico, se preocupam, né? Vão no cardiologista, no gastro, no oftalmo, não sei o quê. E aí eu conheço várias pessoas, ao longo da vida, fui conhecendo várias pessoas
que eu observava questões na voz, disfonia vocal, desequilíbrio na sua ressonância, questões mesmo de presbifonia, que é o envelhecimento da voz, e as pessoas não valorizam isso, não dão atenção, não se preocupam em ir no otorrino para descobrir por que a voz está mudando, de ir fazer uma fonoterapia, de fazer aula de canto, né? Não dão o mesmo valor que dão para os outros órgãos e para as outras partes do nosso corpo. E a voz, ela é tão importante para a nossa vida. Ela é tão importante para a gente estar aqui, para a gente se manifestar e para a gente se autoconhecer. Quando a gente começa a estudar, a trabalhar a nossa voz, a ter esse contato com a nossa voz, a gente desenvolve uma autopercepção incrível. A gente começa a sentir o nosso corpo de uma maneira diferente, a observar a nossa voz e a ouvir a nossa voz de maneira diferente. Com isso, a estar no mundo e a ouvir os outros melhor. Porque tudo começa na escuta. Então, se eu não desenvolvo essa escuta, eu também não vou desenvolver minha voz e nem a percepção do outro. E aí, eu fui percebendo que a voz é um instrumento de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. Durante esses anos que eu dou aula de canto, os alunos chegam com muitas demandas. E aí a gente percebe o quanto a voz interfere no equilíbrio da pessoa. O quanto a voz modifica o que a gente sente e como a gente se coloca diante da vida. Então, os meus alunos sempre chegam pessoas para mim com 60 anos, 70, 80 anos e falando: agora que eu me aposentei, eu vou realizar meu sonho, eu quero cantar. E com isso eu fui observando que todo mundo quer cantar. Mesmo as pessoas que acham que não querem cantar, mesmo as pessoas que dizem que não têm voz, que acham a voz feia. Isso tem muito a ver com coisas que a pessoa viveu lá atrás na vida dela, coisas que ela ouve em casa, muitas vezes dentro de casa, dos próprios familiares, né? E aí vai podando, né, esse nosso lugar de fala. Porque toda voz precisa se expressar. Toda voz precisa se expressar. Quando a gente permite isso, a gente consegue estar num mundo muito mais inteiro, muito mais senhor de si. Eu costumo muito falar para os meus alunos que a voz não precisa ser bonita, não precisa ser perfeita, ela precisa ser verdadeira. A verdade é o mais importante, não é a técnica, não é a beleza, é a verdade. Até porque muitas vezes tem pessoas que têm uma voz bonita, mas estão tão envolvidas com a técnica, e quando a gente está envolvido com a técnica, a gente está no pensamento. E se a gente está no pensamento, a gente não está realmente pleno no instante. Então, esse trabalho da voz integral é para que a gente consiga estar pleno no fazer, naquele instante. Então, a gente não pode estar preso no pensamento, preocupado com o que as pessoas vão pensar, preocupado em cantar bem, fazer bonito, em agradar as pessoas. A gente simplesmente não só precisa ser verdadeiro. E aí eu fui buscando isso em todos os meus estudos, né? E eu comecei a escrever o livro, e para embasar tudo que eu falo no livro, em cada capítulo eu ilustro com frases e pensamentos de filósofos, de sábios, de místicos, de santos, de artistas.
falando do poder, do que é a voz, da presença da voz. E aí eu quero falar aqui alguns para vocês, algumas dessas frases. Santo Agostinho fala: sinto que todos os afetos da minha alma encontram na voz e no canto, segundo a diversidade de cada um, as suas próprias modulações, vibrando em razão de um parentesco oculto, para mim desconhecido, que existe entre elas. E Ehud Menuhin, que foi um grande violinista, eu acho tão bonito isso, porque ele era um violinista, e ele fala: o canto é o mais nobre de todos os instrumentos. Ele nasce do corpo da alma e fala diretamente ao coração. E isso está muito alinhado ao que o Cassiodoro, que é um neoplatonista, fala. A voz humana, por ser criada diretamente por Deus e ser animada, é superior a todos os instrumentos feitos pelas mãos do homem. Rudolf Steiner: se as pessoas cantassem mais e, acima de tudo, de maneira correta, haveria menos crimes na face da terra. Inayat Khan, que é um músico sufi: a voz não é a expressão somente do caráter humano, ela é a expressão da alma. E aqui o Inayat Khan, ele fala da voz, não do conteúdo do que a gente fala, mas do afeto, da emoção, do som, da verdade, da vibração que a gente traz nessa voz. Então, que muitas vezes a gente se aproxima ou se afasta de uma pessoa, não é pelo que ela fala, mas é pelo som da voz dela. Aí eu lembro muito que quando eu e o Ney tivemos nosso primeiro filho, eu tenho 4 filhos, e durante as minhas gravidezes eu sempre cantava, eu cantava no coro da USESP, os meus 3 primeiros filhos, e eu cantava até as vésperas de parir. Uma semana antes, 2 semanas antes, cantando. E eu sentia toda a movimentação deles aqui enquanto eu cantava com aquela orquestra, aquele coral de 300 vozes, aquela orquestra gigante. E eles são pessoas incríveis. Eles são muito humanos, muito sensíveis, muito amorosos. E a música está presente na vida deles desde o ventre, todos os dias. Tudo que eles fazem com música, até hoje. Ou música vocal, ouvindo música. E aí a gente, muito jovem, né? Tivemos o nosso primeiro filho, Lucas, a gente tinha 23 anos. E aí a gente falava com o Lucas, a gente brincava com ele, bebezinho, tinha uns 6 meses. Seu menino bonito, seu menino legal. Ele, a gente falava: não, você é muito feio, meu amor. E aí a gente falava: olha que coisa incrível. A intenção. É a intenção. A gente mudava o texto. E fazia, né? Vocês entenderam. Então, não era o que eu estava falando, era a maneira como eu estava falando. Fazia ele sorrir ou ele chorar. E quando eu comecei a escrever o livro, eu lembrava muito disso quando eu estava fazendo as pesquisas. Eu falava: meu Deus, olha que coisa incrível isso, né? A gente, o quanto que a intenção que a gente coloca. Então, por que eles falam isso? Que a voz humana é esse instrumento perfeito? Porque não há nada entre mim e a música, entre mim e o som. Não há nada. Eu sou meu instrumento. A voz, ela é resultado da nossa respiração, do nosso prana. E quando a gente canta, principalmente, essa respiração está ampliada. Eu não uso a respiração para falar e a respiração de quando eu falo. A respiração para cantar é diferente. Para cantar eu preciso ampliar essa respiração. Eu preciso alinhar muito mais o meu corpo com a minha mente, com a minha emoção. Não dá para eu estar de qualquer jeito para eu cantar. Então, tudo isso contribui para o que a plateia vai sentir. Esse alinhamento do meu corpo físico, onde essa voz é produzida, mas aí ela vai passar pela minha emoção, ela vai passar pela minha mente. Né? Se eu estou presa na mente, preocupada, eu não vou fazer vocês sentirem nada. Mas se eu me permito estar na música, aí a coisa acontece.
Então ela perpassa todos esses corpos quando a gente canta, né? Então, quando a gente toca o violão é um instrumento que está à parte de mim. O piano, o violino, apesar de que a gente também se emociona muito com eles. Mas quando se trata do canto, essa emoção é ampliada. Principalmente se a gente estiver completamente entregue à verdade do que aquela música, do que eu estou sentindo. Isso é uma das coisas que eu falo muito no livro. A voz verdadeira, ela é muito mais importante. Tanto que na musicoterapia, a voz da mãe é muito importante para nós. Não importa se a mãe está cantando afinado ou desafinado, se está correto. Importa que ela esteja ali presente, com verdade, com amor. É isso que faz aquela relação desenvolver e criar o afeto que cria. Tem muitos estudos falando desse início nosso, ouvindo a voz da nossa mãe que nos embala, que canta para a gente sempre. Por isso a voz da mãe, ela é tão importante na nossa vida. Então a nossa voz, ela é muito mais do que simplesmente um meio de comunicação. Se a gente usar a lei de correspondência, né? O micro e o macro, no início era o verbo, o on, que deu início a tudo. Então todo som é esse micro, tem relação com essa vibração primordial, com esse som que deu início a tudo. Principalmente a voz humana que está no nosso corpo, que está em nós, que é resultado das nossas experiências, das nossas vivências, do que a gente sente. Então, quando eu inspiro e eu vou falar ou cantar, o que é que eu estou colocando nesse som? O que é que está vindo carregado nessa fala, nessa palavra que eu estou falando? Vocês já perceberam o quanto a gente pode ajudar ou machucar alguém com a maneira como a gente fala? O quanto a gente pode acolher e transformar uma pessoa pela sonoridade da nossa voz, porque ela vem carregada de intenção, ela vem carregada de memórias, de histórias. E isso faz toda a diferença nas nossas relações com nós mesmos e com os outros. Quero chamar o Ney aqui para a gente fazer mais uma música para vocês. Então, enquanto o Ney se organiza, aqui no livro a gente traz muitas noções e conceitos sobre essa presença da voz, esse uso da voz para a nossa formação, para nosso equilíbrio humano. Então tem a cantoterapia, tem a psicofonia vocal, que é uma terapia que usa o canto, né, que faz uso desse poder do canto, porque a gente muitas vezes não consegue falar o que a gente sente, mas a gente consegue cantar o que a gente sente. Se a gente observar no teatro musical, por exemplo, sempre nos momentos de maior dramaticidade, de maior emoção, os atores eles não falam, eles cantam. No momento que vai fazer uma declaração, no momento que vai contar uma história muito profunda,
Esses atores, eles não falam, eles cantam. Porque a gente sai da dureza das palavras para entrar na fluidez do som, na fluidez da música. Então, quando a gente canta, a gente consegue dizer aquilo que está lá dentro que as palavras não dão conta de traduzir. É uma música minha, a letra é minha. E a música é da compositora Luma Yubi, de São Paulo. O nome da música é Música Infinita Sou Eu. As chuvas que transbordam em meu peito são pétalas, pérolas de mim, naufragada em mim mesma, perdida de quem sou, tão perto de meu existir. Ecoam sons, reverbero melodias, traços de minha essência. Música infinita sou eu. Música infinita eu sou, cantando renasço, desperto, desfaço os ciclos, desenredo ancestral que me prende em laços infindos. Cantando me faço música, desvendo a alma que me canta, em silêncio minha verdadeira voz. Música, música infinita sou eu. Música infinita eu sou. Música infinita sou eu. Música infinita sou eu. Caetano Veloso, silêncio sem documento. E pode fazer a do Caetano depois que sair da internet. Eu vou deixar agora aqui o espaço para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Então, corroborando o que a Sabá diz, eu sou uma daquelas que se aposentou e resolveu cantar. Uma pessoa que tinha também uma frustração antes, familiar, que toda vez que eu tentava cantar, pediam para eu parar. Então, é assim, eu sempre achava que eu era um desastre, né? Que eu não tinha voz. Mas aí eu resolvi ousar. E falei, não, eu vou cantar. É uma coisa que eu gosto, que me faz bem, que eleva minha alma, né? Então eu entrei no coral comunitário. Não é um coral obviamente, não é um coral profissional, é um coral amador, comunitário. E comecei a fazer, a partir daí, aula individual, com o professor. E eu descobri que essa história de não ter voz não existe. Obviamente, eu não sou uma cantora, né? de
de uma estirpe alta, mas me faz muito feliz cantar. E eu aprendi a colocar minha voz no lugar certo. Então, assim, recomendo a todos que quem quiser cantar, cante, porque é possível. Aí, querida, isso que ela falou é tão maravilhoso, que é uma das coisas que eu falo no livro, porque as pessoas pensam que para cantar precisa ter dom, precisa assim, que é uma coisa muito especial, muito inalcançável. E eu falo no livro, essa coisa do dom, né? O que é o dom? Né? Será que tem é um presente, é uma dádiva que Deus, que os grandes seres, que um anjo, que um santo, que você recebeu, uma dádiva divina? Por que Deus vai dar um dom para mim e não vai dar para vocês? Por quê? Então, o que eu acredito? Todos nós temos as sementes dentro de nós para tudo. Nós temos sementes para tudo. E a gente vai escolhendo essas sementes ao longo da vida, aquilo que a gente vai colocando o nosso trabalho, a nossa dedicação, aquilo que eu vou desenvolvendo. Então, o dom, na verdade, é o amor que se coloca naquilo que se faz. O dom é a dedicação, o dom é o cuidado, o dom é a entrega. A voz não cai do céu. A voz, ela é resultado de trabalho. A voz, ela é construção. A gente desenvolve a nossa voz. Essa voz está aqui, ela existe em cada um de nós. Só que ela precisa de ser cultivada. Ela precisa ser desenvolvida. Então, às vezes, o aluno chega na aula, ele quer começar a cantar lindo na primeira aula, no primeiro mês de aula. Ele não quer o trabalho. Ele não quer o trabalho de ter que estar exercitando, fazendo exercício em casa, repetindo, de ter que errar, ouvir, sentir a dificuldade, ouvir, está feio, nossa, essa nota eu não alcanço, está ruim. Só que tudo a gente vai desenvolvendo. Só que isso leva tempo, demanda cuidado, demanda disciplina, entrega. E aí a gente quer o dom, porque o dom é um atalho, corta o caminho. E aí quando o dom não vem na primeira aula, no primeiro mês de aula, no primeiro ano de aula, muitas vezes, aí a pessoa fala, não tenho voz para cantar, não é para mim. Né? Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo para que isso aconteça. E é esse tempo que faz toda a diferença, a gente curtir aquilo, a gente viver aquilo, porque é no caminho que as coisas acontecem. A gente quer começar, a gente já quer chegar lá no final do caminho sem viver o caminho. Mas se eu não viver o caminho, eu não aprendo. É em cada passo desse caminho que as coisas acontecem e que eu aprendo. Eu aprendo errando. Se eu não errar, se eu não tiver dificuldade, como é que eu vou aprender? Se for tudo tão fácil, eu já consegui fazer. Como é que eu vou aprender e desenvolver? Muitas vezes, quando é muito fácil, eu me acomodo. Eu me acomodo na facilidade. E aí, aquele que tem dificuldade e que rala, estuda, passa de mim. Que tinha, às vezes, uma facilidade maior, mas não dediquei. Aquele que tinha menos facilidade vai adiante, porque ele dedicou. Então, tudo é resultado de trabalho. O dom não cai do céu. A gente recebe as sementinhas e a gente tem que cuidar delas. Som. Eu gostaria de primeiro parabenizar a nossa querida Sabá pela belíssima apresentação e um belíssimo livro. E eu vejo que ele tem uma profundidade 1000 vezes maior do que se falar de som e de canto. Ele, no meu entender, ele vai no cerne mais profundo do estudo teosófico. Porque o que a gente vê
dentro da obra e dentro do que existe. Tudo é vibração, tudo. Uma pedra vibra, uma planta vibra, um animal vibra, o ser humano vibra. Todos nós somos vibração. E pelo estudo teosófico, a gente verifica que a vibração, ela produz sons, ela produz cores, ela produz cheiros, ela produz energia que se espraia. Nós olhamos uma pedra, tem uma pedra ali. Não temos a capacidade, a possibilidade, com os nossos instrumentos, de ouvi-la. Mas ela, na sua vibração, ela produz sons, produz cores. É como as formas de pensamentos que nós estudamos tanto na teosofia, as formas que são as formas de pensamento, ainda mais sutil do que a voz, é o pensamento. O pensamento produz energia, produz cores, produz sons, produz energias harmônicas ou desarmônicas. A voz pode emitir harmonia e pode emitir desarmonia. Para aqueles seres que estão nos estados primitivos, como da pedra, das plantas, dos animais, ele que não tem interferência do poder do pensamento, não tem interferência do livre-arbítrio, o que elas emitem são sons harmoniosos. Pitágoras fala Música das esferas. Na música das esferas. Vocês acham que os planetas estão girando com velocidades vertiginosas? O planeta Terra gira em torno do Sol a quase 30 km por segundo. E o Sol em torno da galáxia a 240 km por segundo. Vocês acham que esses movimentos não produzem sons? Não produzem cores, não produzem energia? E aí a gente, num estudo mais profundo, vai perceber que cada um de nós é um ser musical. Cada um de nós. Cada um de nós, quando entra em uma sala, ele pode estar trazendo uma energia amorosa, uma energia de som, uma energia musical amorosa, harmoniosa, ou pode estar trazendo uma energia desarmoniosa. Somos nós. Acho que é muito importante para nós, teósofos, que hoje temos um estudo mais profundo do que é ser um teósofo. Ser um teósofo é muito mais do que conhecer livros de teosofia, de conhecer que existem escalas, ronda, mantra. Claro que tudo isso é importante, tudo tem a sua importância, mas nós temos que perceber que nós somos um centro energético e como é importante que aonde o esforço nosso, porque somos ainda imperfeitos, mas o esforço nosso para que nós possamos ser um centro de luz, de harmonia, de beleza, de fazer diferente local onde nós entramos. Uma pessoa conforme o seu nível de elevação espiritual, ele, quando entra assim numa sala, é uma sinfonia, outra é uma orquestra, outra é uma música bonita, alegre. Isso porque os que não perceberam isso e se dão o direito de estar maldizendo, de estar falando mal da vida, de reclamar das coisas, quando vivemos num planeta encantado. Você passa assim por um matinho, tem um pontinho branco, você pega, vai olhar, é uma flor. Você põe, não precisa ser nem no microscópio, no seu telefone, e fotografa e leva, e
E você vai verificar que tem uma flor belíssima ali. Nós vivemos num mundo encantado. Mundo encantado. E a nossa presença, a nossa voz, é a expressão maior dessa energia, acredito eu. Eu acredito que nós, mesmo sem falar nada, nós estamos levando ao mundo uma energia que pode ser harmônica ou desarmônica, dependendo fundamentalmente do que pensamos, do que sentimos, do espaço que damos para maus pensamentos ou do espaço que não damos para maus pensamentos. E aí até é que nós vemos no ensinamento de Buda, quando ele perguntava a ele se ele podia resumir todo o seu conhecimento de um versículo, ele disse que sim. Ele disse: deixai de praticar o mal, resolutamente praticai o bem, purificai a mente, eis a doutrina dos Budas, ele falou no plural, a purificação da mente. E o que é a purificação da mente? É ter uma mente limpa, uma mente sem maldades, uma mente de tolerância, de respeito e de compreender que a maior qualidade que nós podemos ter no desenvolvimento dessas virtudes é da humildade e perceber que nós somos ainda imperfeitos, mas que podemos nos esforçar para fazer uma atuação bonita, expressiva, correta. E eu acho que um livrinho como esse, estou chamando de livrinho para nos chamar de livrão, ele nos ajuda de uma forma, porque ele é teosófico, ele não é só musical, ele é teosófico. Ele nos ajuda a perceber que nós podemos fazer parte dessa energia cósmica, harmoniosa, que nós somos a gota do oceano, mas sendo a gota do oceano, nós somos o próprio oceano. E o oceano tem a sua vibração harmoniosa, e nós, quando nos identificamos com ele, nós somos essa própria energia, e somos até a própria vida divina. Muito obrigado pelo seu belíssimo trabalho. Obrigada, meu querido. Recomendo a todos que leiam o livro. Obrigada, querido. Isso que ele falou, no palco, muitas vezes, a gente chega num lugar que a gente não tem palavras para explicar o que é aquilo que a gente sente. E eu entendi o que era esse lugar quando eu comecei a estudar teosofia. Porque como nós somos uma unidade, nós estamos todos ligados, conectados. E aí eu entendi o que era aquilo que eu sentia de maravilhoso e por que as pessoas que me ouviam sentiam também. Porque quando a gente se permite ser um instrumento da música, porque a gente trabalha a voz, estuda, desenvolve, para que na hora que eu for cantar, eu não tenha que ficar pensando em técnica e nada, eu simplesmente cantar. Quando a gente consegue fazer isso, a gente chega num lugar em que todos nós estamos juntos, ligados. A gente chega na dimensão búdica. E como está todo mundo ligado, está todo mundo ali, aquilo que eu estou sentindo de maravilhoso, todo mundo que está me ouvindo vai sentir também, porque está todo mundo junto. Então, como ele falou, esse livro, ele vem mostrar que cantar, que falar, pode ser esse instrumento de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, que quando a gente usa a nossa voz, a gente está fazendo um yoga também. Se a gente pensar que os yamas e niyamas podem ser esse trabalho de cultivo da voz física, dos exercícios, da disciplina, do cuidado, de não se julgar, de não ter essa violência do auto-julgamento, dessa crítica muito severa,
mas ao mesmo tempo de se observar para que a gente faça o melhor que a gente consiga. E aí a gente vem para o pranayama, que é a respiração, que é essencial, uma respiração equilibrada, os asanas, são os gestos vocais que eu faço, e a atenção plena de eu estar ali, presente naquilo que eu estou fazendo. Então, acho que já deu nosso horário, né?